Mateus 13. Naquele dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se junto ao mar e se ajuntou a ele grande multidão, de tal modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão ficou em pé na praia. E muito lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e enquanto lançava as sementes, parte caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Levantando-se, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Àquele, pois, que tem, lhe será dado, e aumentado, mas àquele que não tem, o que possuir lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração e, chegada a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do dono da casa, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como pode haver então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, e por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo.
o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças e se torna árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim desta era. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que recolhe peixes de toda espécie. E, estando cheia, arrastam-na para a praia e, assentando-se, recolhem para os cestos os bons, mas os ruins jogam fora. Assim será no fim desta era. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de modo que se espantavam e diziam: de onde lhe veio esta sabedoria e poder? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde então tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.